Olá, a Sociedade Gaúcha de Nefrologia tem uma satisfação de trazer hoje o tema da hepatite C. Na mesma linha que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, junto com a Sociedade Brasileira de Hepatologia, tem movido esforços para contribuir com a extinção da hepatite C no nosso meio, uma meta da Organização Mundial de Saúde para 2030, a Sociedade Gaúcha de Nefrologia pretende levar aos seus nefrologistas, ao mundo da diálise e do transplante, a opção de capacitar-se para esse novo momento. A hepatite C, então, ela hoje tem tratamento para os renais crônicos e a gente convida nessa ocasião, então, o Dr. André Luiz Machado para nos capacitar a respeito desse assunto. Hoje, tratando de epidemiologia e diagnóstico dessa doença tão importante. A gente convida todos a assistir. Olá, meu nome é André Luiz Machado, sou médico infectologista. Gostaria de agradecer o convite para falar a respeito de hepatite C no paciente renal crônico. Os meus conflitos de interesse. A hepatite C é um problema de saúde pública mundial. O último reporte da Organização Mundial de Saúde aponta que 71 milhões de pessoas estão cronicamente infectadas pelo vírus C no mundo, numa prevalência global de 1% da população. Esse mesmo reporte aponta que em 2015 a taxa de incidência de novos casos de hepatite C no mundo foi de 1.751.000 casos. E nas Américas essa taxa de incidência gira em torno de 6,4 casos por 100 mil habitantes. A consequência que o vírus C causa nesse grande número de indivíduos acometidos é em relação à morbimortalidade. A hepatite C é uma das principais causas de morte associada à doença hepática, principalmente ou por câncer hepatocarcinoma ou por cirrose. Cerca de 400 mil mortes ano associado ao vírus C ou por hepatocarcinoma ou por cirrose. As taxas de prevalência de infecção pelo vírus C, conforme o último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, apontam que para 3,2 casos em relação àqueles em clínica de diálise, né, equivalendo a mais de 3 vezes os casos de hepatite B e de HIV. Considerando que a população brasileira apresenta atualmente, conforme esse último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 640 indivíduos por milhão de habitantes em diálise, e considerando pelo esse mesmo censo que cerca de 133 mil indivíduos estão em programa de diálise no Brasil, aponta-se que cerca de 4 mil pacientes em diálise atualmente são portadores do vírus C e podem não estar recebendo o tratamento e os cuidados adequados. A hepatite C é uma doença que cronifica em 70% das vezes, em 70% dos casos, né, do indivíduo que tem contato com o vírus C. Existem 6 genótipos, sendo que no Brasil 3 são predominantes, né? O genótipo 1, perfazendo 65% daqueles cronicamente infectados, seguido pelo genótipo 3, que ocupa a segunda posição, com 30% dos cronicamente infectados, e o genótipo 2, equivalendo a 4,6% dos indivíduos cronicamente infectados no Brasil. O genótipo 4 e o genótipo 5 não são genótipos tão comuns na nossa população, e o genótipo 6 não há registros de indivíduos cronicamente infectados no Brasil. Na população dialítica, essa apresentação também dos genótipos é muito semelhante, e é importante estabelecer qual o genótipo para então estabelecer qual é o melhor tratamento a ser ofertado para o indivíduo cronicamente infectado pelo vírus C. A hepatite C é uma doença que ela tem uma característica muito peculiar. Apesar de ser um vírus hepatotrópico, 75% dos cronicamente infectados vão apresentar sintomas não específicos associados à infecção crônica pelo vírus C, como fadiga, náusea, dor abdominal e perda de peso.
E os mais comuns são sintomas de depressão, que acomete 24% daqueles cronicamente infectados, diabetes, 15%, e a doença renal crônica, que acomete até 10% dos indivíduos infectados pelo vírus C. O vírus C, ele é um vírus hepatotrópico e, consequentemente, ele vai causar uma inflamação no tecido hepático, né, provocando uma atividade necroinflamatória e, consequentemente, podendo evoluir para cirrose ou carcinoma hepatocelular se não for adequadamente ou prontamente tratado. Só que além dessa característica hepatotrópica do vírus C, o vírus C também tem uma característica linfotrópica. É um vírus que acomete os linfócitos e, consequentemente, causa doenças associadas ao sistema linfático, como o linfoma não Hodgkin, de células B, bem como a crioglobulinemia mista do tipo 2. Essa crioglobulinemia mista do tipo 2 provoca uma lesão vascular que, consequentemente, pode acometer os vasos renais, causando uma glomerulonefrite membrano-proliferativa. Além desse dano provocado pela essa característica linfotrópica do vírus, a própria reação inflamatória sistêmica que o vírus C provoca, liberando citoquinas, fatores de necrose tumoral e interferon do tipo 1, provoca também um dano inflamatório sistêmico e que pode acometer também os rins e, consequentemente, evoluir para uma doença renal crônica. Essa doença renal crônica manifesta naqueles portadores do vírus C, é resultante, então, dessa deposição nos glomérulos das crioglobulinas, né, que provoca uma proliferação endotelial difusa e, consequentemente, o dano renal. As manifestações renais típicas dessa crioglobulinemia incluem a proteinúria e a hematúria microscópica e, como eu falei anteriormente, a glomerulonefrite membrano-proliferativa. Uma meta-análise baseada em estudos observacionais, que foi publicada há 5 anos atrás, com cerca de 891 mil indivíduos, demonstra um dado muito significativo que 70% dos indivíduos cronicamente infectados pelo vírus C, eles vão ter algum comprometimento da taxa de filtração glomerular. A consequência dessa infecção, se não for adequadamente tratada, reconhecida, é a evolução da doença, né, para a parte final do acometimento renal. Essa corte prospectiva de Taiwan, que acompanhou 12.384 pacientes ainda tratados com interferon pegilado e ribavirina e 24.700 pacientes controle seguidos por 3 anos, traz um dado muito significativo. Daqueles pacientes não tratados, que é essa linha vermelha, a evolução da doença renal é inexorável. Já os pacientes tratados apresentam um risco 85% menor de evoluir para a doença renal crônica terminal. O outro cenário onde o vírus C se estabelece é nos indivíduos em hemodiálise. Aqueles pacientes que são cronicamente infectados e que não foram tratados, o cenário daqueles pacientes cronicamente infectados pelo vírus C e que não foram tratados e que podem evoluir para uma doença renal crônica com necessidade de hemodiálise, bem como há em outro caminho os pacientes dialíticos e que estão sob risco de adquirir o vírus C. E isso está diretamente associado ao tempo que esse indivíduo fica em hemodiálise. Quanto mais tempo, maior o risco, 6 a 8 anos, um risco de 14% de chance de se infectar pelo vírus C. A prevalência de anti-HCV reagente em dialíticos ela é muito ampla e varia de país para país. Por exemplo, na França, Alemanha, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, há uma prevalência estimada de 13,5% de indivíduos em diálise que se infectam pelo vírus C. O impacto que o vírus C traz na população dialítica é muito significativo. Os pacientes em diálise infectados pelos vírus C morrem mais.
bem como esse impacto ele se estabelece também nos indivíduos que recebem transplante renal e que são infectados pelo vírus C. Então, os cronicamente infectados pelo vírus C transplantados tendem a perder mais o enxerto do que os indivíduos que são tratados pelo vírus C antes de irem para transplante. Esses dados que eu trago aqui são de estudos de meta-análise que demonstram, então, que a mortalidade associada ao vírus C é significativa, nesse primeiro gráfico aqui, bem como a perda do enxerto é significativa naqueles pacientes que são transplantados e que não são previamente tratados para o vírus C. Logo, a hepatite C e a doença renal, elas têm características muito significativas, relembrando então 2/3 dos indivíduos cronicamente infectados, eles terão manifestações extrahepáticas, inclusive doença renal crônica. 70% dos pacientes cronicamente infectados pelo vírus C, eles vão ter uma perda na sua função renal. E que, se não for tratada, vai evoluir, né? A hemodiálise aumenta o risco de exposição ao vírus C e esse risco está diretamente associado com maior tempo em diálise e, consequentemente, aumenta a mortalidade, bem como a hepatite C ela é um fator de risco independente na diminuição da sobrevida de pacientes renais crônicos, bem como na perda do enxerto. O que se conclui com base nessas 4 observações é que todo indivíduo portador de hepatite C com doença renal crônica ou não precisa ser tratado. Consequentemente, a gente vai estar aumentando sobrevida e diminuindo morte e mortalidade. A avaliação para o tratamento da hepatite C. Hoje, nas guias atuais do Ministério da Saúde, a indicação de tratamento é para todos aqueles pacientes que apresentam PCR positivo para o vírus C. Então, se trata todos aqueles indivíduos onde tem o PCR positivo para o vírus C, independente dessa quantificação. Se é positivo, se tem uma cópia de vírus, é um paciente portador crônico que tem indicação de tratamento. Faz parte da avaliação do tratamento identificar o genótipo, porque de acordo com o genótipo se estabelece a melhor linha de tratamento, bem como o tempo que esse indivíduo vai tratar. E também se deve se avaliar o grau de fibrose hepática, tanto para estabelecer a estratégia e tempo de tratamento, quanto de seguimento. Então, são 3 elementos que precisam constar na avaliação para o tratamento de hepatite C. Um PCR, a avaliação do genótipo, bem como da fibrose hepática. A avaliação da fibrose hepática, ela está cada vez mais simplificada. Existem métodos chamados métodos não invasivos, que é o APRI e o FIB4. Esses são métodos baseados em exames laboratoriais, né? O APRI avalia o índice de relação de TGO sobre plaquetas, né? AST sobre plaquetas, bem como o FIB4 avalia o cálculo de idade vezes TGO dividido por plaquetas vezes TGP. Pode assustar essa fórmula matemática, mas hoje existem aplicativos, né, simples de baixar nos smartphones e que facilmente se consegue calcular tanto o APRI quanto o FIB4 por meio desses aplicativos. A indicação de avaliação de fibrose hepática por esses 2 métodos não invasivos, ela tem uma alta especificidade, né, mas uma sensibilidade razoável, principalmente nas situações onde tu tens uma avaliação de APRI, né, aqui nós estamos vendo o APRI, de 0,5 a 1,4. Onde não se consegue se estabelecer se esse paciente tem uma fibrose avançada ou não. Os 2 métodos não invasivos, eles são muito bons para avaliar os pacientes que não têm fibrose avançada, que são aqueles resultados inferiores a 0,5, bem como avaliar aqueles pacientes que têm fibrose avançada, que o resultado é maior ou igual a 1,5. Então, essa seria a indicação do APRI.
O FIB4 também, ele tem essa zona considerada cinza, né, de 1,45 a 3,2, e nos pacientes que têm um FIB4 maior do que 3,25, alta probabilidade de ser um indivíduo com fibrose avançada, F3 ou F4, e isso é muito importante estabelecer pré-tratamento, porque isso define tanto o tempo de tratamento quanto o segmento pós-tratamento. Nas situações onde não se consegue se estabelecer pelos esses dois métodos não invasivos qual é a fibrose hepática do indivíduo cronicamente infectado pelo vírus C, se lança a mão hoje de métodos de imagem, né, que vem substituindo a biópsia hepática. E o principal deles é a elastografia hepática, é um método diagnóstico baseado numa ecografia, numa espécie de um ecógrafo, né, que avalia uma amostra muito mais significativa de parênquima hepático do que avalia a fibrose hepática, porque ele avalia por ondas, né, uma área maior e mais profunda do fígado e, consequentemente, consegue avaliar de uma maneira mais fidedigna qual é o grau de fibrose do paciente cronicamente infectado pelo vírus C. Essa avaliação de elastografia hepática, então, consegue, dependendo dos aparelhos usados, né, dar a avaliação por metros por segundo ou por quilopascal, qual é o grau de acometimento, de dureza do fígado. E o importante é avaliar e prestar atenção, principalmente se o paciente tem uma avaliação por elastografia que é F3 ou F4, porque, como eu falei anteriormente, isso é importante para definir o tempo de tratamento, bem como o segmento desses pacientes. A elastografia hepática, ela é um excelente método diagnóstico na avaliação de fibrose, vem substituindo a biópsia hepática, ela ainda tem algumas características que tornam o método não tão sensível, como principalmente em pacientes obesos, né? E há algumas contraindicações ao método, como, por exemplo, pacientes com ascite. A outra forma de avaliar o acometimento hepático dos indivíduos com hepatite C e, consequentemente, definir o tempo de tratamento e a estratégia de segmento é por caracterização clínica e ecográfica, né? Não precisamos, por exemplo, solicitar uma elastografia hepática ou fazer um APRE ou um FIB4 se o paciente tem ascite, por exemplo, se na avaliação clínica tem circulação colateral, achados clínicos que condizem com um acometimento significativo da saúde do fígado e que falam a favor de cirrose hepática. Se o indivíduo tem uma ecografia que mostra um fígado com bordos irregulares, esplenomegalia, aumento do calibre da veia porta ou redução do fluxo portal, também são situações de imagem que caracterizam cirrose. E nessa situação de cirrose, que é igual a F4, não há necessidade de uma elastografia ou de um método não invasivo para tu estabelecer o plano de tratamento, bem como o segmento desse paciente. E há situações onde o paciente chega ao consultório com uma endoscopia. Muitas vezes é o exame de alerta que leva o médico a solicitar uma sorologia para o vírus C. O paciente faz uma endoscopia por sintomas dispépticos e se encontra varizes esofágicas, um indicativo endoscópico também de cirrose, que caracteriza fibrose avançada e que, consequentemente, então, não necessita de outro método para estabelecer o tratamento, bem como o segmento.